Uma luz acinzentada filtrava-se pelas janelas estreitas da penitenciária da Costa Sul, como se até mesmo o sol hesitasse em testemunhar o que estava prestes a acontecer entre aquelas paredes frias. Rafael Mendes permanecia imóvel na cama de ferro de sua cela de isolamento, os olhos fixos no relógio. 6 horas da manhã. Em 3 horas, aplicariam a injeção letal. 5 anos de recursos negados. 5 anos proclamando sua inocência que caíram em ouvidos surdos. 5 anos longe de tudo que amava. O som de passos medidos quebrou o silêncio pesado. A diretora Valéria Campos surgiu diante das grades. Seu rosto, uma máscara profissional ensaiada ao longo de décadas. Mendes, ela declarou friamente. Pedidos finais estão sujeitos à aprovação. A voz de Rafael emergiu rouca, carregada de emoção. Por favor, diretora, deixe-me ver Thor uma última vez. Seu cachorro. Algo tremeu nos olhos dela. Uma compaixão inesperada. Ele me salvou antes. Eu só preciso me despedir. Rafael engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. A diretora hesitou. Por um breve momento, a mulher dura que comandava aquela prisão deu lugar a um ser humano. Ela assentiu uma vez, quase imperceptivelmente. Vou ligar para a senhorita Silva. Enquanto ela se afastava pelo corredor sombrio, Rafael fechou os olhos. Ele não sabia, mas esse simples pedido colocaria em movimento uma série de eventos que mudaria tudo. Uma última chance, quando já não havia mais esperança. Rafael Mendes já havia sido um homem de destaque entre seus companheiros da Marinha. Sua confiança conquistada através de múltiplas missões no exterior, em zonas de conflito, onde poucos ousavam pisar. Agora, aos 37 anos, seus ombros largos curvavam-se sob o peso de uma condenação que lhe roubara 5 anos de vida. As linhas profundas ao redor de seus olhos contavam histórias de noites sem dormir e esperanças desfeitas. No entanto, permanecia nele uma dignidade inegável que nem mesmo a prisão conseguira apagar completamente. Uma força interior que brilhava nos momentos mais sombrios. Antes que o pesadelo começasse, Rafael havia trabalhado como especialista em segurança para clientes de alto perfil em Florianópolis, Santa Catarina. Seu transtorno de estresse pós-traumático ocasionalmente desencadeava pesadelos terríveis, flashbacks de combate que o deixavam encharcado de suor, gritando no escuro. Mas ele havia encontrado uma cura inesperada através de Thor, o pastor alemão que se tornara sua tábua de salvação. Thor não era um cachorro comum. Agora, com 9 anos, possuía olhos âmbar distintivos que pareciam compreender a linguagem humana. Carregava uma cicatriz irregular atravessando seu focinho, lembrança do dia em que arrastou uma criança de uma casa em chamas na praia de Jurerê. As chamas lambiam as paredes. O fumo negro engolia tudo. Mas Thor não hesitou. Rafael o encontrara no abrigo logo depois, rejeitado apesar de seu heroísmo. Ninguém quer um cachorro com uma cara assim, a funcionária do abrigo havia dito com tristeza, acariciando a cabeça de Thor. Mas Rafael viu algo naqueles olhos. Um espírito irmão que conhecia tanto a batalha quanto a lealdade. 2 almas marcadas pela guerra, encontrando consolo uma na outra. Marina Silva estava lá no dia em que Rafael trouxe Thor para casa. Como professora do ensino fundamental, ela possuía paciência infinita e uma espinha dorsal de aço. Havia se apaixonado pelo homem e pelo cachorro à primeira vista. A forma como Rafael se ajoelhou para ficar na altura de Thor, a delicadeza em seus olhos duros de soldado ao tocar o focinho cicatrizado do animal. A festa de noivado deles havia sido apenas 2 semanas antes do assassinato de Henrique Novaes mudar tudo para sempre. Uma noite que deveria celebrar o amor, transformou-se na última memória feliz antes da escuridão. O detetive Augusto Ferreira foi o homem que colocou Rafael atrás das grades. Aos 58 anos, cabelos grisalhos e décadas de experiência, ele construiu um caso aparentemente sólido como rocha. A impressão digital parcial na faca ensanguentada,
As testemunhas que ouviram a discussão acalorada entre Rafael e Novaes na semana anterior, o depósito suspeito de R$50 mil na conta de Rafael, tudo apontava para a culpa. No entanto, ultimamente, Ferreira não conseguia afastar a sensação de que havia perdido algo crucial. Algo que piscava nas sombras de sua mente, mas que ele não conseguia capturar. Henrique Novaes, a vítima, havia sido o desenvolvedor imobiliário mais poderoso de Florianópolis. Um homem que transformava praias virgens em condomínios de luxo com a mesma facilidade com que outros trocavam de roupa. Foi encontrado esfaqueado em sua cobertura com vista para o mar, o sangue formando poças escuras sobre o mármore italiano. Sua morte chocou a comunidade inteira e exigiu justiça rápida. O juiz Roberto Almeida presidira um julgamento que o promotor Lucas Brenner chamou de caso encerrado. As evidências pareciam esmagadoras, a defesa fraca e desorganizada. Apenas o padre Antônio Oliveira, o capelão da prisão, com olhos bondosos e voz suave, ocasionalmente sussurrava o que Rafael se agarrava como um homem se afogando. Eu acredito em você, filho. E Deus conhece a verdade. O toque estridente do telefone arrancou Marina de seu sono inquieto. Ela estava sonhando com Rafael novamente. Não o homem de olhos fundos, atrás do vidro grosso da sala de visitas, mas aquele que a havia girado na praia anos atrás. Thor circulando-os com latidos exuberantes. A felicidade tão tangível que parecia impossível que pudesse acabar. Sua mão tremeu ao atender. Senhorita Silva, a voz era formal, mas não cruel. Aqui é a diretora Campos, da penitenciária da Costa Sul. Marina sentou-se na cama, o coração já disparado. Rafael Mendes pediu para ver seu cachorro antes da execução. Continuou a diretora, cada palavra caindo como uma pedra. Entendo que você tem a custódia do animal. A garganta de Marina se apertou. Sim, Thor está comigo. Isso é altamente incomum, mas dadas as circunstâncias. Uma pausa pesada. Se você puder trazer o cachorro nas próximas 2 horas, permitiremos uma breve visita. Após desligar, Marina permaneceu imóvel na beirada da cama, lágrimas silenciosamente descendo por suas bochechas. Ela olhou para a foto na mesa de cabeceira. Rafael ajoelhado ao lado de Thor no dia em que o adotaram. O abrigo estava pronto para sacrificar o pastor alemão cicatrizado. Considerado intimidador demais para a adoção, apesar de sua natureza gentil. Olhe para esses olhos. Marina, Rafael havia sussurrado naquele dia distante. Ele viu coisas assim como eu, mas ainda tem tanto amor para dar. Ela se moveu para a sala onde Thor descansava em sua cama desgastada. Aos 9 anos, seu focinho havia embranquecido consideravelmente. E a artrite tornara sua caminhada mais lenta e cuidadosa. As palavras da veterinária do mês passado ecoavam dolorosamente em sua mente. Os exames não são bons, Marina. O tumor está crescendo. Pode ser 6 meses, talvez menos. Ela não havia contado a Rafael. Parecia cruel adicionar mais um peso, mais uma perda iminente ao homem que já perdera tudo. Como dizer que o único ser que o amava incondicionalmente também estava morrendo? Thor levantou a cabeça quando ela se aproximou, aqueles olhos âmbar inteligentes a questionando. Ele sabia de alguma forma que hoje era diferente? Marina ajoelhou-se ao seu lado, passando os dedos pelo pelo grosso e macio. Vamos ver o Rafael hoje, menino, ela sussurrou, a voz quebrando. As orelhas de Thor se ergueram imediatamente ao ouvir o nome de Rafael. Mesmo após 5 longos anos, ele ainda procurava a porta toda vez que se abria, esperando. Sempre esperando pelo dono que nunca voltava. Do outro lado da cidade, o detetive Augusto Ferreira estava em seu escritório caseiro abarrotado de arquivos às 5h30 da manhã. O sono o havia abandonado há semanas, conforme a data da execução se aproximava como uma guilhotina invisível. 30 anos na força policial lhe ensinaram a confiar em seus instintos. E algo sobre o caso Novaes
começara a roê-lo implacavelmente. Ele puxou um registro de evidências empoeirado, passando o dedo pelas entradas até encontrar o que o despertara às 3h da madrugada. Uma anotação sobre impressões digitais não identificadas que, misteriosamente, nunca foram apresentadas como evidência no julgamento. Ao lado, alguém havia rabiscado inconclusivo em tinta vermelha. Uma tinta que parecia suspeitosamente fresca comparada à entrada original desbotada. Inconclusivo. Merda nenhuma, Ferreira resmungou, alcançando seu telefone celular. Mas havia mais. Nas últimas semanas, ele descobrira algo perturbador. 3 testemunhas-chave do julgamento haviam mudado drasticamente de vida após o caso. Uma conseguira um empréstimo bancário impossível para sua situação financeira. Outra comprara uma casa em um bairro nobre. A terceira, que jurou ter visto Rafael saindo do prédio de Novaes na noite do crime, agora dirigia um carro importado. Estranho para alguém que trabalhava como segurança de estacionamento. Coincidências demais para seu gosto. De volta à penitenciária da Costa Sul, Rafael permanecia perfeitamente imóvel enquanto os guardas o preparavam para aquele que seria seu último dia na Terra. Ele havia parado de lutar externamente, conservando sua energia para a batalha interna de manter sua dignidade intacta. O padre Antônio sentava-se silenciosamente no canto da cela, oferecendo apoio sem palavras. Sua presença era um bálsamo em meio ao desespero. Padre, Rafael perguntou de repente, quebrando o silêncio. Você acha que cachorros vão para o céu? O religioso sorriu gentilmente, seus olhos úmidos de emoção. Eu acredito que Deus não separaria aqueles que verdadeiramente se amam, Rafael. Ele não criaria um paraíso incompleto. Rafael assentiu, encontrando um estranho conforto no pensamento. Thor foi a melhor coisa que já fiz na vida, sabe? Sua voz era suave, quase um sussurro. Aquele cachorro salvou mais vidas do que apenas a criança do incêndio. Ele me salvou quando voltei do exterior. Nas noites em que os pesadelos vinham, as explosões, os gritos, o sangue, ele simplesmente deitava todo o peso dele sobre mim, como se soubesse exatamente do que eu precisava. Como se entendesse que eu estava me afogando em memórias. Às 7h45, Marina chegou à prisão com Thor preso à coleira. O pastor alemão mudou completamente sua postura ao se aproximarem da estrutura imponente. Ele ficou mais ereto, mais alerta, os músculos tensos, como se estivesse se preparando para o combate. Era o velho instinto militar despertando. Thor fora treinado para missões de resgate, e algo em seu DNA canino reconhecia o perigo. A urgência, os guardas o observaram com cautela, mãos instintivamente perto dos cacetetes. Um cachorro grande e cicatrizado sempre causava desconfiança. A própria diretora Campos veio escoltá-los pessoalmente. Ele é bem comportado? Ela perguntou, avaliando o grande animal com olhos experientes. Perfeitamente, Marina assegurou. Ele foi treinado para ajudar Rafael com o transtorno de estresse pós-traumático. É mais gentil do que parece. A diretora assentiu, mas Marina percebeu algo diferente em seus olhos. Talvez remorso, talvez humanidade escondida sob anos de rigidez institucional. Me siga. Elas caminharam através de uma série de pontos de segurança, cada porta pesada, fechando-se atrás delas, com uma finalidade que fazia o coração de Marina acelerar perigosamente. Thor permanecia composto ao seu lado, embora seu nariz trabalhasse horas extras, talvez captando traços do cheiro de Rafael após tanto tempo. Seria possível? 5 anos era uma eternidade para um cachorro. Quando chegaram à área de celas de isolamento, Marina teve que parar para se recompor. Através da pequena janela na porta, ela podia ver Rafael sentado na beirada de uma cama estreita, seu macacão laranja gritante, um lembrete brutal de sua condição. Ele parecia menor, mais frágil, como se a prisão tivesse drenado sua essência aos poucos. A porta se abriu com um rangido metálico, e então aconteceu. Thor viu Rafael. Seus olhos âmbar se arregalaram,
As orelhas se ergueram completamente e um som emergiu de sua garganta. Não um latido, mas algo entre um choramingo e um uivo de reconhecimento puro. 5 anos de separação evaporaram instantaneamente. Rafael caiu de joelhos no chão frio de concreto, os braços abertos. Thor atravessou a cela em 3 passadas poderosas, esquecendo completamente a artrite, e colidiu contra seu dono com uma força que quase os derrubou. Marina cobriu a boca com as mãos, as lágrimas caindo livremente. Até a diretora Campos, a mulher de aço, virou o rosto piscando rapidamente. Thor, meu garoto, meu menino bom. Rafael enterrou o rosto no pelo do cachorro, seus ombros tremendo com soluços que não conseguia mais controlar. Thor lambia freneticamente o rosto de Rafael, choramingando, girando em círculos apertados, como se não pudesse decidir se ficava quieto ou explodia de alegria. Sua cauda balançava com tanta força que todo seu corpo traseiro se movia. Eu senti tanta falta de você, Rafael sussurrava repetidamente como uma prece. Tanto, tanto. Marina observou, seu coração se partindo e se curando ao mesmo tempo. Esta era a cena que ela havia imaginado em 1000 pesadelos diferentes, a despedida final. Mas havia algo mais acontecendo aqui, algo que ela não conseguia nomear. Thor de repente ficou muito quieto. Ele pressionou o focinho contra o peito de Rafael, farejando intensamente, e começou a ganir de uma forma estranha, insistente, urgente. Não era um som que Marina já tivesse ouvido antes. O que foi, garoto? Rafael passou as mãos pelo corpo de Thor, verificando se havia algo errado. O cachorro deu alguns passos para trás e, de forma deliberada e cuidadosa, começou a vomitar. Marina deu um passo à frente alarmada, mas a diretora Campos a segurou pelo braço. Espere. Ali no chão da cela, em meio ao conteúdo estomacal, havia algo que brilhava sob a luz fluorescente. Rafael ficou paralisado, olhando fixamente para o objeto. Com mãos trêmulas, ele pegou um pedaço de papel higiênico e cuidadosamente separou o item do resto. Um pequeno pendrive envolto em plástico, lacrado com fita adesiva à prova d'água. Meu Deus! Marina sussurrou, suas pernas quase cedendo. Ele estava guardando isso, esse tempo todo. A diretora Campos imediatamente acionou seu rádio. Código azul na cela de isolamento. Preciso de uma equipe de segurança e o diretor jurídico. Agora, tudo aconteceu muito rápido depois disso. O pendrive foi lacrado em um saco de evidências. Rafael tentou explicar, as palavras tropeçando umas nas outras. Na noite antes da minha prisão, Thor estava agindo estranho. Ele ficava cavando no quintal, latindo para as sombras. Eu pensei que era apenas a ansiedade dele, mas... Meu Deus, ele deve ter encontrado isso enterrado em algum lugar próximo à cena do crime. Eu o levei para caminhar naquela área horas antes de Novaes ser morto. Alguém deve ter escondido isso e Thor... Ele protegeu a evidência da única forma que sabia. Marina completou, sua voz cheia de espanto. Engoliu para que não fosse perdida. A análise forense do pendrive revelou uma conspiração que ia muito além de um simples assassinato. Havia arquivos de áudio de conversas entre o promotor Lucas Brenner e o juiz Roberto Almeida, discutindo abertamente como manipular o julgamento. Havia transferências bancárias de contas offshore ligadas a Henrique Novaes, mas feitas depois de sua morte, o que era impossível a menos que Novaes não estivesse realmente morto quando encontrado. Ferreira disse, entrando na sala de investigação improvisada na prisão. Ele havia recebido a ligação da diretora Campos e dirigido como um louco. Ou a menos que alguém tivesse acesso às suas contas e estivesse usando sua morte como cortina de fumaça. Mais investigação revelou a verdade chocante. Henrique Novaes não havia sido assassinado por Rafael. Ele havia sido morto por seu próprio sócio, Vitor Santana, um homem que permanecera nas sombras durante todo o julgamento. Novaes descobrira que Santana estava desviando milhões da empresa através de projetos fantasmas e ameaçara expô-lo. O pendrive
continha não apenas evidências do desvio de fundos, mas também um vídeo gravado pela câmera de segurança particular de Novaes, uma que a polícia nunca soube que existia. O vídeo mostrava claramente Santana esfaqueando Novaes, depois plantando evidências que incriminariam Rafael. Mas havia mais, muito mais. O promotor Brenner e o juiz Almeida haviam sido pagos por Santana para garantir a condenação rápida de Rafael. Testemunhas foram subornadas, evidências foram suprimidas. E a defesa pública de Rafael fora deliberadamente sabotada desde dentro. Temos menos de uma hora. A diretora Campos olhou para o relógio, o pânico evidente em sua voz, normalmente controlada. A execução está marcada para as 9. Janus Ferreira já estava no telefone com o governador. Sua voz urgente. Senhor, preciso de uma suspensão imediata. Temos evidências concretas de inocência. Um pendrive recuperado. Sim, senhor. Eu sei como isso soa, mas é real. Temos vídeo, áudio, transferências bancárias. Uma conspiração inteira documentada. Enquanto isso, Marina havia caído de joelhos ao lado de Thor, que agora parecia exausto, mas em paz. Ela finalmente entendia por que o cachorro estivera tão doente nos últimos meses. Não era apenas o câncer. Era o objeto estranho em seu estômago. Seu corpo tentando desesperadamente expelir algo que ele sabia, em algum nível instintivo profundo, que precisava proteger até o momento certo. Você sabia, ela sussurrou, acariciando sua cabeça. De alguma forma, você sabia que precisava segurar isso até ver Rafael novamente. Thor fechou os olhos, encostando sua cabeça contra ela. Missão cumprida. Às 8h47, 13 minutos antes da execução programada, o telefone da sala de preparação tocou. A diretora Campos atendeu. Ouviu em silêncio, e então seus ombros relaxaram visivelmente. A execução foi suspensa por ordem do governador Ricardo Tavares. Ela anunciou, sua voz tremendo levemente. Uma investigação completa foi autorizada. Rafael desabou na cadeira, incapaz de processar o que estava acontecendo. Marina correu para ele e eles se abraçaram através das grades que ainda os separavam. Thor pressionado entre eles, o trio finalmente reunido. Nas semanas seguintes, na investigação, se desenrolou como um novelo de lã puxado, cada fio revelando mais podridão. Vitor Santana foi preso tentando fugir para o Paraguai. O promotor Lucas Brenner e o juiz Roberto Almeida foram indiciados por conspiração, obstrução de justiça, suborno e cumplicidade em tentativa de homicídio judicial. As 3 testemunhas que haviam mentido no tribunal também enfrentaram acusações. A audiência de exoneração foi marcada para 6 semanas após a descoberta. O tribunal estava lotado. Jornalistas, ativistas de justiça criminal, curiosos e até mesmo alguns dos guardas da prisão que haviam testemunhado o milagre de Thor. O novo juiz, uma mulher chamada Helena Moraes, com reputação impecável, revisou as evidências meticulosamente. Quando ela finalmente falou, sua voz ecoou pela sala com autoridade. Rafael Mendes, após revisão completa de novas evidências irrefutáveis, este tribunal declara sua condenação totalmente anulada. Você é inocentado de todas as acusações. Em nome do Estado de Santa Catarina, ofereço minhas mais sinceras desculpas pelo erro terrível cometido contra você. Rafael não conseguiu segurar as lágrimas. Marina, sentada na primeira fileira com Thor aos seus pés, chorava abertamente. O cachorro, como se entendesse a gravidade do momento, permaneceu em silêncio, sua cauda batendo suavemente no chão. Além disso, a juíza continuou, recomendo compensação financeira substancial e uma investigação federal completa sobre corrupção sistêmica em nosso sistema judicial. Quando Rafael saiu do tribunal como homem livre pela primeira vez em 5 anos, o sol de Florianópolis parecia mais brilhante do que ele se lembrava. Marina correu para seus braços e desta vez não havia vidro entre eles. Não havia guardas, não havia limite de tempo. Thor, apesar de sua idade e doença, conseguiu ficar nas patas traseiras e colocar as dianteiras no peito de Rafael.
um truque que não fazia desde antes da prisão. Mas a alegria era temperada pela realidade. Thor estava morrendo. A doutora Beatriz Cardoso, a veterinária oncológica que cuidava dele, foi clara. O estresse de carregar esse objeto por tanto tempo, combinado com o câncer agressivo, ele está em tempo emprestado, Rafael. Cada dia é um presente. Rafael vendeu tudo o que tinha para pagar o melhor tratamento experimental disponível. Marina usou suas economias. Até mesmo desconhecidos, tocados pela história de Thor, fizeram doações através de uma campanha online que viralizou nas redes sociais. Salve o herói de 4 patas. A história ganhou atenção nacional. Programas de televisão queriam entrevistar Rafael. Editoras ofereciam contratos de livros, mas Rafael recusou tudo. Ele só queria tempo. Tempo precioso com Thor, tempo para reconstruir sua vida, tempo para curar. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de verão, uma cerimônia especial foi organizada na casa que Rafael e Marina haviam alugado perto da praia de Canasvieiras. O pequeno jardim estava decorado com simplicidade, mas havia algo de profundamente significativo no ar. O governador Ricardo Tavares estava presente. Um comparecimento que surpreendeu a todos, especialmente considerando que fora seu gabinete que quase permitiu a execução de um inocente. Alguns podem achar estranho que eu esteja aqui hoje, o governador admitiu ao microfone, seu olhar encontrando o de Rafael diretamente. A verdade é que quase cometi um erro imperdoável. O sistema que supervisiono quase tirou a vida de um homem inocente. Ele fez uma pausa, pesando suas próximas palavras. Gostamos de acreditar que a justiça é cega, imparcial e infalível. O caso de Rafael Mendes nos lembra que a justiça é administrada por seres humanos, com todas as nossas falhas e limitações. O que salvou o Sr. Mendes não foi o sistema funcionando como projetado. Foi a lealdade extraordinária de seu cachorro e a persistência daqueles que recusaram aceitar uma narrativa conveniente. O governador se virou para onde Rafael estava, com Thor ao seu lado. Sr. Mendes, em nome do Estado, ofereço meu mais profundo pedido de desculpas. Nenhuma compensação pode restaurar os 5 anos roubados de você. Mas espero que hoje marque outro passo em sua jornada de cura. Ele então produziu uma pequena caixa de veludo. E agora, a razão pela qual nos reunimos, por proclamação especial, tenho a honra de presentear Thor com a medalha de valor do governador. A primeira vez que este reconhecimento é concedido a um cidadão canino do nosso estado. Rafael conduziu Thor para a frente. O pastor alemão caminhava com dignidade lenta, mas mantinha a cabeça erguida. Quando o governador cuidadosamente colocou a medalha ao redor do pescoço de Thor, fotógrafos capturaram o momento. O cachorro cicatrizado com sua improvável medalha, o homem exonerado ao seu lado e o governador que quase autorizou sua morte agora, o homenageando como herói. A ironia não passou despercebida por ninguém presente, especialmente Rafael. Após a cerimônia, quando a tarde amadurecia em direção ao entardecer, Rafael escapou para o caminho de acesso à praia. Thor o seguiu sem hesitação. Seus movimentos mais lentos, mas determinados. Desceram cuidadosamente os degraus de madeira até a pequena enseada privada abaixo. A maré estava baixa, revelando uma ampla extensão de areia molhada que refletia as cores profundas do céu. Rafael removeu seus sapatos sociais e, após um momento de consideração, soltou também a coleira de Thor. Vai, garoto, ele encorajou suavemente. Você é livre. Thor olhou para ele, depois para a praia aberta. Com dignidade deliberada, o pastor alemão avançou sobre a areia. Explorou em seu próprio ritmo, o nariz trabalhando o ar salgado, as patas deixando pegadas perfeitas ao longo da linha da água. Rafael o seguiu, mãos nos bolsos, saboreando o simples milagre de observar seu cachorro aproveitar a praia. Algo que ele havia sonhado incontáveis vezes em sua cela.
Quando Thor finalmente se acomodou em uma área seca de areia, Rafael sentou-se ao seu lado, coçando atrás de suas orelhas do jeito que ele gostava. Conseguimos! Thor! Ele sussurrou sua voz embargada. Contra todas as probabilidades. A medalha ainda pendia do pescoço de Thor, capturando a última luz dourada do dia. Além deles, o horizonte se estendia infinitamente. A fronteira entre mar e céu gradualmente se confundindo à medida que o crepúsculo se aproximava. Marina apareceu no topo das escadas, sua silhueta arredondada com a promessa de nova vida. O bebê que estava a caminho. Fruto do amor que sobrevivera ao impossível. Ela os observava com contentamento silencioso, uma mão acariciando a barriga, naquele momento perfeito, enquanto as ondas sussurravam contra a costa e as aves marinhas cantavam suas canções vespertinas. Rafael Mendes compreendeu que, embora a justiça tivesse sido imperfeita e atrasada, o amor nunca vacilara. A verdade realmente o libertara. Carregada fielmente por 4 patas e um coração que nunca duvidou dele, mesmo quando o resto do mundo tinha. Às vezes, Rafael murmurou, colocando o braço ao redor de seu companheiro leal enquanto observavam o sol afundar no Atlântico. As verdades mais importantes são aquelas que não precisam de palavras. Thor encostou sua cabeça no ombro de Rafael, seus olhos âmbar refletindo o pôr do sol. E naquele silêncio compartilhado, entre homem e cachorro, estava a resposta para tudo. Fé inabalável, amor incondicional e a certeza de que alguns laços jamais podem ser quebrados, nem pela injustiça, nem pelo tempo, nem mesmo pela morte que se aproximava, porque a lealdade verdadeira não conhece limites.